Salve, salve galera, beleza? Então estamos aqui para falar um pouco sobre mistura de soluções que vão reagir entre si. Esse tipo de fenômeno que acontece vai ser utilizado muitas vezes para determinação da concentração de uma solução que você não sabe. Você apenas sabe o volume e sabe qual é o componente que está dentro dela, mas não sabe qual a quantidade desse soluto dissolvido no solvente. Uma das técnicas para fazer esse tipo de determinação é a titulação. E a titulação por neutralização, reação de ácido-base virando sal e água, é a mais comum. É adicionado um indicador que vai mudar de cor quando o pH variar, e aí, ao identificar essa mudança de cor, podemos saber que todo o soluto que estava contido em uma determinada solução foi neutralizado, e sendo assim a gente consegue determinar qual é a quantidade dele pela quantidade do outro componente que reagiu. Então, a gente vai ter algumas nomenclaturas que o volume de viragem seria aquele volume utilizado para que a mudança de cor fosse observada e para que a gente tivesse certeza de que todo o soluto que está lá dentro reagiu, foi neutralizado. E aí, a partir desse volume de viragem, a gente calcula a concentração. Parece muito difícil falando assim, mas vamos fazer um exemplo. Nesse exemplo, a gente vai tentar entender com um pouco mais de clareza qual é esse fenômeno que a gente observa. Então, vamos lá. Exemplo número 1. 40 ml de ácido muriático foram titulados com 20 ml de KOH, 0,4 mol por litro. Qual a concentração molar de HCl? Muito bem, ele deu para a gente o volume do HCl, perguntou a concentração do HCl. Deu para a gente também o volume e a concentração do KOH. Vamos lá. Então, primeira coisa que a gente vai precisar fazer é o seguinte: mexer com os dados do composto que a gente já sabe a concentração. Nesse caso, o composto que a gente já sabe a concentração é o KOH. A gente sabe que a concentração dele é 0,4 mzão, que é 0,4 mol por litro. Então, colocando isso numa linha da regra de 3, vai ficar 0,4 mol está para 1 litro. Como a gente não usou 1 litro dele, e sim o volume que foi dado no enunciado foi de 20 ml, a gente vai colocar X está para 0,02 litros, que é o equivalente a 20 ml. Muito bem. Multiplicando o cruzado, X vezes 1, X. 0,4, passando para a notação, 4 vezes 10 a menos 1. 0,02, passando para a notação, 2 vezes 10 a menos 2. 4 vezes 2, 8. 10 a menos 1 vezes 10 a menos 2, 10 a menos 3. Então, a gente sabe que tem 8 vezes 10 a menos 3 mol de KOH na amostra que a gente utilizou. Beleza, por que a gente precisa descobrir o mol? Porque a reação química é dada pela proporção em mols. Quando você balanceia uma reação, ela te dá a proporção em mols dos componentes que estão reagindo. Então, escrevendo a reação, HCl mais KOH, um ácido mais uma base, H do ácido se junta com o H da base e forma H2O. Aí, o cátion da base, que é o K, se junta com o ânion do ácido, que é o Cl, para formar o sal, KCl. Muito bem. Lembrando dos conceitos de cálculo estequiométrico, colocamos o asterisco aqui no HCl porque ele foi pedido. A concentração molar do HCl é a pergunta do exercício, e nos foi dado a concentração do KOH e o volume do KOH também, por isso eu coloco asterisco em cima dele. A proporção deles aqui, se não tem nada, quer dizer que é 1. Então, 1 mol de HCl reage com 1 mol de KOH. X mols de HCl reagirão com 8 vezes 10 a menos 3 mols de KOH. Aí, se os dois valores de cima são iguais, os dois de baixo também serão iguais. Então, X é 8 vezes 10 a menos 3 mols. Conseguimos saber qual é a quantidade de mols de HCl que temos reagindo nessa titulação. Mas ele pediu a concentração em mol por litro.
essa quantidade de mols, 8 vezes 10 a menos 3 mols, está lá num volume de 40 ml. Para a gente calcular a concentração em mol por litro, precisamos saber quantos mols a gente tem em 1000 ml, que é o equivalente a 1 litro. Muito bem. Então, a gente multiplica cruzado, fica com 40x, é igual a 8 vezes 10 a menos 3 vezes 1000. Como 1000 é 10 a mais 3, a gente vai ficar, ó, 40x é igual a 8 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a mais 3. Aí, isso vai se anular. 10 a mais 3 com 10 a menos 3 se anulam. Então, só sobrou 8. Passo o 40 dividindo. X é igual a 8 sobre 40. X é igual a 0,2 mols por litro. Essa seria a resposta da concentração de HCl para o exemplo número 1. Vamos lá para o exemplo número 2 agora. Tem-se uma solução de concentração desconhecida de H2SO3. Para a determinação da sua concentração, titulou-se 100 ml do ácido com NaOH 0,2 mzão, que é mol por litro. Volume de viragem foi 100 ml. Qual a concentração molar de ácido sulfuroso? Vamos lá. Primeiro a gente trabalha com um composto que a gente já tem a concentração, nesse caso é o NaOH. Então a gente vai começar trabalhando com o NaOH. Qual é o dado para o NaOH? Sua concentração 0,2 mols por litro. Então, primeira linha da regra de 3, 0,2 mols está para 1 litro. Aí, o volume de viragem foi 100 ml. Então, foram utilizados 100 ml, que é o equivalente a 0,1 litros de NaOH. E a gente quer saber quantos mols a gente vai ter nessa amostra. Então, de 1 para 0,1 dividiu por 10. De 0,2 para x também divide por 10. Portanto, o x é igual a 0,02 mols de NaOH. Essa será a quantidade de mols de NaOH presentes no volume utilizado. Vamos para a reação. H2SO3 mais NaOH. São o ácido e a base que estão reagindo. Então, esse aqui é um diácido, ele tem 2 Hs. E essa é uma monobase, só tem um OH. Portanto, só vou conseguir ter um OH por base, e nesse caso aqui desse ácido, eu vou conseguir liberar 2 H+. Para neutralizar esses 2 H+, eu vou precisar de 2 moléculas de NaOH, para que eles forneçam 2 hidroxilas que neutralizem os hidrogênios do ácido. Então, a gente vai precisar de 2 moléculas de NaOH para neutralizar uma de H2SO3. Como a gente tem 2 Hs reagindo com 2 OHs, a gente vai formar 2 águas. E o sal vai ser o que sobrou. 2 NAs que sobraram ali na base e o ânion SO3 que sobrou no ácido. O que vai interessar mesmo para a gente são o ácido e a base que estão reagindo, porque a base nos foi dada a sua concentração e o ácido é o que a gente quer descobrir a concentração dele. Então, vamos para a proporção. 1 mol do ácido reage com 2 mols da base. Então, se a gente tiver 0,02 mol da base, teremos X mols do ácido. 0,02 foi o que a gente calculou ali em cima, que é a quantidade de mols da base que tem em 100 ml. Então, de 2 para 0,02,
dividiu por 100. De 1 para x vai dividir por 100 também. Então, x é 0,01 mol de HCl. Essa é a resposta final? Não. Temos que saber a concentração. Em quantos ml estão esses 0,01 mol? Em 100 ml do ácido, foi falado no enunciado. Para a gente saber a concentração em mol por litro, eu preciso saber quantos mols eu terei em 1000 ml. Aí, de 100 para 1000, multiplicou por 10. Portanto, de 0,01 para x vai multiplicar por 10 também. X vai dar 0,1 mol por litro. Essa aqui seria a resposta final do exercício. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí nos exercícios de titulação. Nos vemos na próxima aula. Um abraço.